O copo de água escorregou da mão de Miguel como se o destino tivesse armado uma cilada, espirrando sobre o laptop aberto do CEO bem no meio da reunião noturna no 25º andar da Torre Vasco da Gama. O som do líquido se infiltrando nos circuitos foi abafado apenas pelo grito interno de pânico que subiu pela garganta dele, mas o que veio a seguir foi pior: o arquivo que se abriu acidentalmente na tela rachada, revelando fotos escondidas de um homem jovem, abraçado a outro em uma praia de Cascais, com legendas sussurradas de amor proibido. Meu Deus, o que é isso? Murmurou Miguel, o coração disparado, enquanto os olhos do CEO, Ricardo, se arregalavam em puro terror, transformando o ar do escritório em uma bomba relógio prestes a explodir. Miguel congelou, o pano úmido ainda na mão, sentindo o peso daqueles olhares, o dele, culpado e confuso, o de Ricardo, uma mistura de fúria e súplica que ele nunca imaginara ver no homem que comandava o império financeiro com punho de ferro. A sala de reuniões, com suas paredes de vidro panorâmico sobre o Tejo reluzente sob as luzes de Lisboa, de repente pareceu pequena demais para conter o segredo que acabara de ser derramado, não só na máquina, mas entre eles. Ricardo se levantou devagar, o rosto pálido como as ondas do Atlântico em tempestade, e estendeu a mão. Não diga nada. Por favor. A partir daquele instante, a vida de Miguel, um zelador de 28 anos que limpava os andares da empresa há 3 anos sem nunca cruzar olhares além do superficial, virou de cabeça para baixo. Ele era gay, sim, mas mantinha isso trancado como uma porta enferrujada em seu pequeno apartamento no bairro Alto, onde as noites eram preenchidas pelo som de fado e quando das ruas e pelo silêncio de uma solidão autoimposta. Crescer em uma família católica devota em uma vila no Alentejo o ensinara cedo a esconder partes de si, a engolir as risadas fáceis com os amigos da escola que furtavam com garotas, a fingir que o aperto no peito ao ver casais heterossexuais nas festas de família era só inveja passageira. Lisboa era supostamente uma cidade de liberdades, com suas paradas de orgulho e bares escondidos no chiado onde ele ousava ir uma vez por mês, mas no trabalho, ele era invisível, o homem que varria os restos do dia, que sorria educadamente para os executivos que mal o notavam. Ricardo, por outro lado, era o epítome do sucesso inabalável, CEO da Novatec, uma startup de fintech que revolucionara o mercado europeu com algoritmos de investimento ético. Aos 35, ele carregava o peso de uma herança familiar de Coimbra, onde seu pai, um banqueiro conservador, ainda ligava toda a semana para cobrar netos e uma noiva adequada. Ricardo sorria para as câmaras em conferências, assinava contratos milionários, mas à noite, em seu apartamento minimalista no Príncipe Real, ele revisava aquelas fotos antigas, de Pedro, o amor da juventude que partira para o Brasil 10 anos antes, deixando um vazio que nenhum balanço patrimonial preenchia. O laptop era seu santuário digital, guardado a 7 chaves, mas naquela noite fatídica, o destino, ou a mão trêmula de Miguel, o traíra. No dia seguinte, Miguel chegou ao trabalho com o estômago revirado, o uniforme engomado cheirando a detergente de limão como se pudesse lavar o erro da véspera. Ele evitou o 25º andar o máximo que pôde, limpando os banheiros do térreo e os corredores do meio-dia com uma pressa febril, mas o chamado veio por interfone: Miguel, suba à sala do Sr. Ricardo. Agora. A voz da secretária era neutra, mas para ele soou como um veredito. No elevador, o reflexo no espelho mostrava olheiras profundas, e ele se perguntou se seria demitido na hora, ou pior, se Ricardo o confrontaria sobre o que vira. As portas se abriram para o andar executivo, silencioso como uma catedral vazia, e lá estava Ricardo, de pé junto à janela, de costas para ele, olhando o tráfego serpenteante da marginal. Eu sinto muito pelo laptop, senhor. Vou pagar o concerto, juro. Foi um acidente. As palavras saíram atropeladas, e Miguel manteve os olhos no chão, contando os azulejos portugueses que forravam o piso. Ricardo se virou devagar, o terno azul marinho contrastando com a palidez de sua pele. Não é sobre o laptop, Miguel. É sobre o que você viu. O zelador ergueu o olhar, surpreso com o tom, não acusatório, mas exausto, como se Ricardo carregasse o mundo nas costas. Eu não vi nada, senhor. Eu juro. Esqueça isso. Mas Ricardo balançou a cabeça, aproximando-se com passos medidos. Você viu tudo. E agora, o que faremos com isso? O que se seguiu foi uma conversa que Miguel nunca imaginara ter no trabalho. Ricardo confessou, em voz baixa, que aquelas fotos eram de seu ex-namorado, que ele era gay, que vivia uma vida dupla para proteger a empresa de escândalos que poderiam abalar investidores conservadores. Meu pai me deserdaria na hora, e a Novatec. Ela é tudo o que tenho de Pedro. Miguel ouviu, o coração apertado pela vulnerabilidade crua naquele homem que ele sempre vira como intocável. Pela primeira vez, ele compartilhou um pedaço seu: eu sei como a esconder. Minha família acha que sou o filho perfeito que vai casar com a vizinha. Mas aqui, em Lisboa, eu respiro um pouco mais livre. Os olhos de Ricardo se suavizaram, e por um instante, o ar entre eles vibrou com algo novo, não pena, mas reconhecimento. Mas o segredo não parou por aí. Naquela tarde,
Enquanto Miguel consertava o estrago com um técnico improvisado no porão da empresa, ele recebeu uma mensagem anônima no celular: cuidado com o que descobriu. Nem todos são quem parecem. O número era bloqueado, e um calafrio subiu por sua espinha. Quem mais poderia ter visto? Uma colega de limpeza, Sofia, que sempre fofocava sobre os executivos, aproximou-se com um sorriso falso: ouvi que você molhou o brinquedinho do chefe. Ele te demitiu. Miguel negou, mas o desconforto cresceu. À noite, em seu apartamento apertado, ele pesquisou o nome de Ricardo online, e o que encontrou o deixou sem fôlego: artigos velhos sobre um escândalo na juventude do CEO, um suposto affaire com um sócio que terminara em suicídio, sussurros de chantagem que a família abafara. Dias se passaram em uma dança tensa de olhares roubados nos corredores. Ricardo começou a chamar Miguel para tarefas especiais: limpar sua sala pessoal, organizar arquivos confidenciais, pretextos para conversas curtas que se estendiam sobre cafés roubados da máquina. Você gosta de fado? Perguntou Ricardo uma vez, e Miguel riu, surpreso. Amo Amália. Ela canta a dor que a gente não diz. Aos poucos, as barreiras caíam. Ricardo contava histórias de Pedro, como eles se conheceram em uma manifestação pelo orgulho em 2008, dançando sob a chuva no Rossio. Miguel compartilhava memórias de sua primeira paixão, um garoto da vila que fugira para a Espanha sem olhar para trás. Eram momentos frágeis, como pétalas de jasmim no ar úmido de Lisboa, mas reais o suficiente para fazer o peito de Miguel doer de esperança. Então veio o primeiro conflito. Durante uma festa corporativa no Aquário de Lisboa, com luzes azuis dançando nas águas dos tanques de tubarões, Ricardo apresentou Miguel como o meu assistente de confiança, mas um investidor conservador, o Sr. Almeida, um homem de bigode grisalho e sotaque do norte, franziu a testa. Assistente. Ele é o zelador, não. Cuidado com as companhias, Ricardo. Rumores podem afundar navios. Mais tarde, sozinho no terraço sob as estrelas, Ricardo explodiu: porque você subiu aqui. Agora vão falar. Miguel recuou, ferido: eu pensei que éramos amigos. Ou é só pena do pobre zelador gay? A discussão escalou, vozes e quando contra o murmúrio do Tejo, até Ricardo admitir: tenho medo. Medo de te arrastar para o meu caos. A separação durou uma semana agonizante. Miguel mergulhou no trabalho, limpando com fúria os vidros imundos, ignorando as mensagens de Ricardo: me perdoe. Vamos conversar. Mas o destino, caprichoso como o vento do Atlântico, interveio novamente. Uma noite chuvosa, enquanto trancava o prédio, Miguel encontrou Ricardo na garagem, encharcado, o carro avariado por um acidente suspeito. Freios falharam, disse ele, mas os olhos traíam pavor. Alguém sabe? Sobre as fotos, sobre Pedro. E agora sobre nós. Miguel o levou para casa, secando-o com toalhas velhas, e ali, no sofá puído sob o póster desbotado de Amália Rodrigues, Ricardo desabou. O segredo maior era que Pedro não partira por escolha, fora forçado pela família de Ricardo, que o chantageara com dívidas falsas, levando ao colapso que o fizera assumir. O laço se apertou naquela confissão, transformando a amizade em algo mais profundo, um amor nascente de sida de empatia e raiva compartilhada. Eles começaram a investigar juntos, disfarçados de rotinas. Miguel acessava câmaras de segurança como zelador, Ricardo fuçava arquivos antigos. Descobriram pistas apontando para o Sr. Almeida, que anos antes fora sócio de Ricardo e perdera fortunas no escândalo. Ele quer vingança, murmurou Ricardo, e Miguel apertou sua mão: não sozinho. Nós contra o mundo. Mas o preço veio rápido. Sofia, a colega, confrontou Miguel com fotos tiradas às escondidas deles dois rindo na copa. Vou contar para os tabloides. Gay e zelador. Perfeito escândalo para o chefe certinho. O clímax irrompeu em uma conferência em Sintra, onde a névoa das colinas escondia palácios como segredos. Ricardo estava prestes a anunciar uma fusão bilionária quando Almeida subiu ao palco, laptop na mão, o mesmo de Ricardo, consertado, mas infectado com um vírus que liberaria as fotos ao vivo. Miguel, infiltrado como staff, correu pelos bastidores, derrubando um garçom no pânico, e alcançou o palco segundos antes. Par, gritou, jogando-se sobre o dispositivo, o corpo tremendo enquanto o público ofegava. A tela piscou, mas apagou. Miguel havia desconectado o cabo no último instante, sua mão queimada pelo atrito. Caos, seguranças arrastaram Almeida, que cuspiu acusações de conspiração homossexual. Ricardo, pálido mas firme, assumiu o microfone: sim, sou gay. E esse homem, Miguel, salvou não só minha empresa, mas minha vida. O amor não é segredo, é força. O salão explodiu em aplausos mistos a murmúrios, mas para eles, o mundo parou. Nos jardins de Sintra, sob a lua cheia filtrada pelas nuvens, eles se abraçaram pela primeira vez, lágrimas misturando-se à umidade do ar, prometendo enfrentar o que viesse. A recuperação foi um turbilhão.
A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelas redes portuguesas. CEO da Novatec sai do armário em escândalo épico. E Lisboa, cidade de ecos e sussurros, vibrou com debates em cafés do Chiado e posts furiosos no Twitter. A família de Ricardo cortou laços na hora. O pai ligou de Coimbra, voz trêmula de raiva: "Você destruiu o nome dos nossos ancestrais. Não volte." Mas Ricardo, pela primeira vez, sentiu leveza: "Eles nunca me viram de verdade. Agora, sim." Miguel, ao seu lado, lidava com seu próprio furacão. A mãe do Alentejo mandou uma carta amarelada, palavras entrecortadas: "Meu filho, Deus testa os fracos. Mas eu te amo, volte para casa." Ele chorou lendo, mas respondeu com uma visita surpresa, levando Ricardo consigo. No Alentejo, sob o sol escaldante das planícies, a vila de Miguel os recebeu com olhares enviesados. A igreja local, com seu sino rangente, parecia julgar a cada badalada, e os vizinhos cochichavam atrás de cortinas de renda. Dois homens. Que vergonha para o nosso sangue puro. Mas a mãe de Miguel, Dona Rosa, com mãos calejadas de anos lavando campos de azeitonas, os abraçou na porta: "Se te faz feliz, filho, é bênção de Nossa Senhora." Ricardo, acostumado a salas de conselho, sentiu o chão tremer ali, na simplicidade crua, cozinhando ensopada de coelho com Dona Rosa enquanto Miguel ria de histórias antigas. Foi o primeiro passo para curar feridas antigas, não só as dele, mas as de Ricardo, que nunca conheceram amor maternal sem condições. De volta a Lisboa, a empresa enfrentava o backlash. Investidores pulavam fora, ações despencavam 15% em uma semana, e a imprensa sensacionalista do Correio da Manhã publicava manchetes como "Amor gay afunda Império Português." Ricardo convocou uma assembleia, mas Miguel insistiu em ir junto: "Não mais segredos. Somos time." No auditório lotado, com vistas para o Castelo de São Jorge, Ricardo falou com voz firme: "A Novatec nasceu de ética, não de fachadas. Quem fica, constrói comigo, e com quem eu amo." Metade da equipa aplaudiu de pé, a outra murmurou saídas. Sofia, a traidora, foi demitida por vazamento, mas surpreendeu. Em particular, confessou inveja, queria ser corajosa como vocês, e pediu perdão, virando aliada na campanha interna de diversidade. Mas o conflito maior veio de dentro. Ricardo, assombrado por Pedro, sonhava com ele à noite, acordando suado e culpado. "Você me faz sentir vivo de novo, mas e se eu te machucar como a ele?" Miguel, com sua paciência forjada na solidão, respondia com toques suaves: "Passeios pelo Jardim da Estrela, onde compravam gelados de pastel de nata e falavam de futuro, uma casa em Alfama, talvez viagens a Barcelona para o orgulho." No entanto, uma carta anônima chegou: "Pedro não se matou. Ele fugiu porque você o traiu." O golpe foi brutal. Ricardo se isolou, bebendo uísque sozinho no escritório, enquanto Miguel batia à porta: "Acredita em mim, não em fantasmas." Eles viajaram para Cascais, onde as fotos foram tiradas, alugando uma casa à beira-mar para confrontar o passado. Ondas quebravam como trovões, e Ricardo, caminhando na areia fria, desenterrou memórias: "Eu o amava, mas cedi à pressão da família. Mandei ele embora para protegê-lo." Miguel ouviu, o vento salgado nos cabelos, e compartilhou sua própria traição: "Meu primeiro amor, João, eu o denunciei para os amigos para me salvar. Ele nunca me perdoou." Na fogueira improvisada, chamas dançando como fadas, eles juraram, sem mais mentiras: "Somos o perdão um do outro." O plot twist veio inesperado. Rastreando a carta, descobriram que Pedro estava vivo, em Lisboa, vivendo como artista sob pseudonimo. Um encontro no Lisboa Factory, entre grafites vibrantes e ateliês cheios de cor, foi carregado de tensão. Pedro, agora com barba grisalha e olhos cansados, abraçou Ricardo: "Eu fugi porque te amava demais para te prender no armário." Não houve ódio, só lágrimas e risos. Pedro havia mandado a carta para forçar a verdade, sabendo do vazamento. "Vocês dois parecem certos." A amizade renasceu ali, um trio improvável. Pedro se juntou à Novatec como consultor criativo, ajudando a reerguer a empresa com campanhas inclusivas que viralizaram. Com Pedro de volta, o triângulo se formou não de ciúme, mas de lealdade profunda. Miguel sentia uma pontada inicial: "Ele é o fantasma que te assombra." Mas Ricardo esclareceu em uma noite de vinho do Douro no terraço do apartamento: "Pedro é passado. Você é o agora que me salva todo dia." Eles celebraram com um jantar, bacalhau à brás preparado por Pedro, histórias de viagens pelo Brasil, e Miguel cantando fado baixinho, voz rouca enquanto contra as paredes de azulejo. A amizade floresceu, curando rachaduras que nem sabiam existir. Mas a sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e progressos frágeis, testou-os. Uma petição online surgiu: Novatec, fora os agendas gay, assinada por grupos conservadores do interior. Protestos bloquearam a entrada da Torre Vasco da Gama,
cartazes com cruzes e slogans homofóbicos tremulando ao vento. Ricardo enfrentou a mídia em uma coletiva no Rossio, chuva fina caindo como lágrimas. Amor é direito humano, não agenda. Quem discorda, que vá. Miguel, ao fundo, segurava a mão dele discretamente, um gesto que as câmaras capturaram, viralizando como símbolo de resistência. Internamente, o desenvolvimento veio com Sofia, agora coordenadora de RH. Ela, lésbica enrustida por medo de demissão, confidenciou a Miguel: vocês me deram coragem. Juntos, lançaram o programa Arco-Íris, treinamentos contra preconceito que transformaram a cultura da empresa. Funcionários saíram do armário, casais que ganharam benefícios iguais, e a Novatec subiu nas bolsas, provando que vulnerabilidade é força. Um conflito pessoal surgiu quando a mãe de Miguel adoeceu, pneumonia no Alentejo, agravada pelo estresse das fofocas locais. Ele correu para lá, deixando Ricardo em uma reunião crucial. No hospital de Évora, Dona Rosa, pálida na cama, sussurrou: leve ele para cá. Mostre que amor vence ódio. Ricardo apareceu horas depois, voando de helicóptero fretado, e sentou ao lado dela, contando piadas ruins sobre fintech até ela rir. A vila mudou devagar. O padre local, após uma conversa franca, abençoou-os em particular, dizendo: Deus ama todos os filhos. De volta, o romance de Miguel e Ricardo amadureceu em camadas. Não era paixão cega, mas escolha diária, manhãs de café no balcão da padaria Pastel de Belém, onde Ricardo aprendeu a enrolar pastéis, noites de cinema no São Jorge, mãos entrelaçadas no escuro. Mas uma sombra pairava: Almeida, solto sob fiança, ameaçava processo por difamação. O julgamento em Lisboa foi um circo, juízes severos, advogados gritando, testemunhas de ambos os lados. Pedro Depes pela primeira vez publicamente: eu vivi, graças a Ricardo. O segredo era de todos nós. Miguel, tremendo na cadeira, falou de sua jornada, do zelador ao parceiro: o amor derrubou muros. O verdito absolveu Ricardo, mas o custo emocional foi alto. Na saída do tribunal, sob o céu cinzento de Alfama, eles colapsaram em um beco estreito, abraçando-se enquanto a multidão aplaudia. Sobrevivemos, disse Miguel, e Ricardo respondeu: não sobrevivemos. Floresceremos. O ápice da cura veio no orgulho de Lisboa. A parada pelo terreiro do Paço era um mar de arco-íris, com drag queens no topo de carros alegóricos e famílias aplaudindo das sacadas. Ricardo e Miguel marcharam no carro da Novatec, Pedro ao lado com um cartaz: segredos livres. Quando o sol se pôs, tingindo o Tejo de laranja, eles se beijaram pela primeira vez em público, não um beijo de cinema, mas real, salgado de lágrimas, aplaudido por estranhos que se tornaram família. Meses depois, a vida se assentou em um ritmo novo, mas não sem testes finais. Ricardo propôs uma expansão para o Porto, e Miguel, relutante em deixar Lisboa, debateu: e se o Norte for mais fechado? Eu vi olhares lá. Mas foi uma oportunidade de crescimento. Abrindo um escritório no Ribeira, eles contrataram talentos locais transformando preconceitos em parcerias. Uma noite no Café Majestic, com suas colunas neobarrocas e cheiro de café forte, Ricardo confessou um sonho: adotar um dia. Dar a uma criança o que não tivemos. Miguel, tocado, apertou sua mão: com você, qualquer futuro. O conflito inesperado veio de Pedro. Apaixonado por uma artista brasileira que visitava, ele pediu ajuda para reconquistá-la, mas ciúmes bobos afloraram em Miguel: e se ele quiser você de volta? Uma briga feia no apartamento, pratos voando metaforicamente em palavras afiadas, terminou com Ricardo trancando-se no banheiro: vocês dois são minha família. Não me façam escolher. A reconciliação veio em uma viagem a Sintra, revivendo o passado. Pedro encontrou sua amada em Queluz, e Miguel viu, claro como o palácio de mármore, que o amor de Ricardo era só dele. Dona Rosa melhorou, convidando-os para a colheita de uvas em setembro. No Alentejo, sob vinhedos infinitos, eles pisaram uvas com famílias locais, risadas e quando como sinos. Um vizinho conservador, o velho Sr. Manuel, aproximou-se bêbado de vinho: no meu tempo, isso era pecado. Mas ver vocês faz inveja. Mudança lenta, mas real. Na empresa, o sucesso veio com prémios. A Novatec ganhou o European Diversity Award, e Ricardo discursou em Bruxelas, com Miguel ao lado como cofundador honorário. Do derramamento de água ao oceano de aceitação, brincou ele, arrancando risos. Mas o maior desenvolvimento foi interno para Miguel. Ele começou terapia, confrontando a vergonha da infância, sessões no Chiado, onde aprendeu a perdoar o menino que se escondeu. Ricardo o apoiou, compartilhando suas próprias cicatrizes de terapia pós-Pedro. Juntos, eles voluntariaram em abrigos para jovens LGBTQ+, no Bairro Alto, contando histórias que salvavam vidas. Um garoto de 16 anos, fugido do Algarve, os ouviu e sorriu pela primeira vez.
O clímax emocional veio em Natal, na sede de Lisboa. Sob as luzes da fachada gótica, eles renovaram votos informais, não casamento legal ainda, mas promessa, no bem e no mal, como o Tejo e o céu. A família de Ricardo, ausente, mas Pedro e Dona Rosa presentes, aqueceram o frio. O ano novo trouxe calmaria, mas um último plot twist, uma gravidez surpresa, não deles, mas de Sofia, que adotara uma criança com sua parceira. Eles se tornaram tios honorários, e Miguel, segurando o bebê pela primeira vez, sentiu o ciclo se fechar, de invisível a pilar. Expandindo para o Porto, eles enfrentaram neblina e olhares, mas conquistaram corações com eventos que era no mercado do Bolhão. Ricardo, outrora rígido, aprendeu a dançar fado com Miguel em aulas noturnas, tropeçando rindo. Uma crise final, um hacker, remanescente de Almeida, vazou e-mails antigos de Ricardo, distorcendo-os como provas de corrupção. A mídia enlouqueceu, mas eles contra-atacaram com transparência total, uma live no Instagram onde contaram tudo. O apoio veio em ondas, celebridades portuguesas, ativistas, até o presidente tweetando solidariedade. No fim, sentados na praia de Carcavelos ao pôr do sol, ondas lambendo os pés, Ricardo disse, do segredo ao sol, obrigado por derramar aquela água. Miguel sorriu, destino molhado, amor seco. Sua jornada continuou, tecida de amor profundo, amizade inquebrantável e coragem contra o mundo, provando que, em Portugal, corações que podem reescrever destinos. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de tons de âmbar e rosa, Miguel e Ricardo caminhavam de mãos dadas pela areia úmida de Carcavelos, o som ritmado das ondas servindo como trilha sonora para seus silêncios confortáveis. Fazia um ano desde o derramamento fatídico, e Lisboa, com sua mistura de história e modernidade, havia-se tornado não só o palco de sua transformação, mas o testemunho vivo dela. A Nova Tech agora era sinônimo de inovação inclusiva, com filiais em Coimbra e Faro, cada uma abrigando grupos de apoio LGBTQ+, que Miguel coordenava nos fins de semana. Ele havia deixado o uniforme de zelador para trás, ascendendo a gerente de diversidade, um título que ainda o fazia rir, de vassoura à visão, brincava com Ricardo. Mas o crescimento não era só profissional. Ricardo, que outrora via o amor como uma fraqueza a ser contida, agora o exibia como uma medalha. Ele havia reconectado com sua família em Coimbra durante uma visita tensa no verão, levando Miguel consigo. O pai, endurecido por décadas de tradição bancária, sentou-se à mesa de carvalho ancestral, olhos evitando os deles. Eu errei, filho. O medo me cegou. Não foi um perdão instantâneo, mas o primeiro abraço em anos, desajeitado e real, marcou o começo. A mãe de Ricardo, sempre pacificadora, enviava agora cestos de pastéis de Tentugal com bilhetes, para os meus dois rapazes. Pedro, o elo do passado, havia-se tornado o padrinho de batismo simbólico para o filho de Sofia, e sua arte, pinturas de casais entrelaçados contra fundos de azulejos portugueses, enfeitava as paredes da sede da empresa. Ele e sua parceira brasileira, Ana, planejavam um ateliê em Belém, e noites de quinta-feira eram reservadas para jantares coletivos, cataplana de marisco fumegante, conversas que fluíam de política que era receitas de família. Miguel, que crescera isolado, encontrava nesses rituais a família escolhida que sempre ansiara. Ainda assim, sombras persistiam. O julgamento de Almeida terminara com ele preso por extorsão, mas ecos de ódio online perseguiam Ricardo, trolls anónimos chamando-o de traidor da nação. Em uma crise de dúvida, ele confidenciou a Miguel durante uma caminhada noturna pelo aqueduto das Águas Livres: e se eu tiver destruído tudo por nós? Miguel parou, virando para as estrelas filtradas pela poluição luminosa: você construiu mais. Olha ao redor, somos prova viva. O desenvolvimento de Ricardo veio em terapia de casal, algo que Miguel insistira. Sentados em um consultório acolhedor no Príncipe Real, com vista para jardins floridos, eles desempacotaram bagagens, o medo de abandono de Ricardo, enraizado na perda de Pedro, a insegurança de Miguel, forjada em rejeições juvenis. Eu te escolho todo dia, disse Ricardo na 10ª sessão, e as palavras se tornaram mantra. Para Miguel, o ápice foi uma viagem solo ao Alentejo, reconectando com raízes. Ele visitou a escola onde esconder a sua sexualidade, falando para alunos sobre aceitação, olhos arregalados, perguntas tímidas: dói esconder? Sua resposta: e quando Amália, dói mais viver pela metade. Dona Rosa, agora ativa em um grupo de mães de filhos que era na vila, o recebeu com um banquete de migas e porco preto, orgulhosa: meu menino, você iluminou nosso canto escuro. De volta, eles planejaram o futuro: casamento civil em 2026, no cartório do Chiado, seguido de lua de mel em Madeira. Ricardo surpreendeu Miguel com um anel simples de prata, gravado com do derrama ao eterno. Na praia daquela noite, ajoelhado na areia, ele perguntou: casa comigo? Lágrimas e sims se misturaram ao sal do mar.
O casamento foi um evento íntimo, mas impactante. 50 convidados no pátio do convento do Carmo, ruínas góticas enfeitadas com guirlandas de loureiro e luzes de corda. Pedro oficiou como mestre de cerimonias, Ana cantando uma versão acústica de Por Morrer uma Andorinha, que fez todos chorarem. Dona Rosa, de vestido florido, dançou com o pai de Ricardo, que viajou de Coimbra relutante mas presente. Sofia, com o bebê no colo, ergueu um brinde, pelo amor que limpa sujeiras e constrói impérios. Após a cerimônia, eles fugiram para Madeira, trilhas verdejantes e levadas murmurantes como confidências. Em uma cabana no polo do mar, com vista para o Atlântico furioso, eles fizeram amor não com urgência, mas com a lentidão de quem sabe o valor do tempo, toques que falavam de perdão, sussurros de gratidão. Você me viu quando eu era invisível, disse Miguel, traçando os contornos do rosto de Ricardo à luz de velas. E você me libertou do meu próprio segredo, respondeu ele, beijando a cicatriz na mão de Miguel, lembrança do palco em Sintra. De volta à rotina, a Novatec lançou uma fundação para jovens QR rurais, financiando bolsas em vilas como a de Miguel. Ele liderava workshops, compartilhando: o derramamento de água foi o melhor acidente da minha vida. Ricardo, agora conselheiro global, palestrava em Davos sobre liderança vulnerável, citando seu zelador visionário. Anos se passaram em uma tapeçaria de alegrias, a adoção de um menino de 8 anos do Algarve, Tomás, que chegou tímido mas floresceu com histórias de heróis gays portugueses como Fernando Pessoa. Férias em família no Douro, colhendo uvas com avós improváveis, orgulhos anuais onde Tomás agitava bandeiras arco-íris. Em uma noite quieta no terraço do apartamento em Alfama, com fado ao fundo e o Tejo brilhando, Ricardo abraçou Miguel por trás: ainda acredita em destino. Miguel virou, sorrindo: acredito em nós. Do segredo escondido ao amor exposto. E assim, em Portugal, onde o passado sussurra nas pedras das ruas e o futuro dança nas ondas, eles viveram, não sem tempestades, mas com a certeza de que o amor, uma vez derramado, nunca seca. Fim.